O milionário arrogante se apaixona pela mendiga negra que dança só. Na noite inesquecível. São Paulo pulsava naquela madrugada sufocante. A cidade, ensanguentada pela luz dos postes, refletia as esperanças e os pesadelos de seus habitantes. Em meio ao vai-vem, Isabela Santos, uma jovem bailarina de apenas 24 anos, dançava sob as estrelas em uma esquina esquecida, onde a luz da lua iluminava suas piruetas de sonhos e ansiedade. Ela sabia que a vida que levava, cheia de amores inconfessáveis pela dança, estava prestes a mudar para sempre por causa de um casamento que não escolheu. O que mais doía não era o peso do paletó arrumado que seu pai, Eduardo, lhe impôs, mas sim estar ao lado de Rafael Mendonça, herdeiro daquelas famílias que jogam com destinos como se fossem cartas em um jogo de cartas marcadas. Rafael, seu nome sozinho já trazia um frio na barriga. Conhecido por sua arrogância, os sussurros sobre ele nas rodas de conversa só aumentavam o clima de mistério. Ele se casará com uma mendiga negra que dança. Era o tema da cidade, como se Isabela fosse um pedaço de papel jogado fora. Uma simples peça de uma engrenagem que não dava conta de seus próprios laços. Ela era só mais um contrato para a riqueza, uma moeda de troca, que agora precisava se adaptar a um mundo repleto de interesses. O olhar frio de Rafael, ao se despedir com um aceno despessoal, a deixava em pedaços. Mas algo mudava quando estavam juntos. O ambiente que os cercava parecia distorcido, como se por um instante a dança de Isabela ofuscasse toda a frieza da aliança. Ela via um homem perdido, preso por um legado que o sufocava. Às vezes, ele a observava com uma intensidade de quem busca entender sua alma. As emoções fervilhavam, e em meio ao coldre de obrigações e tradições, uma faísca de conexão inesperada começava a brilhar. Mas o que era aquilo? Poderia um amor surgir da conveniência, quando a verdade era uma mentira glebe de negócios? O Teatro Municipal se tornaria o cenário de sua estreia. Como os corações, aos saltos, a emoção pulsava ali. Mas havia também um aroma de traição no ar. O evento não seria apenas a consagração de sua carreira. Isabela sabia que ao brilhar nos holofotes, poderia revelar o que exatamente significava aquele casamento. Um mero contrato comercial que a sociedade impunha para garantir a fortaleza de famílias poderosas. E quando isso viesse à tona, qual o futuro para ela e Rafael? Seria um amor construído sobre ruínas? Enquanto os dias se contavam para a grande noite, o medo e a esperança tornaram-se seus únicos companheiros. Isabela dançava em ensaios, mas o coração apertava com o pensamento da decadência que poderia chegar à superfície. E Rafael? Estaria ele pronto para romper o molde que o controlava, ou continuaria a viver nas sombras de uma tradição que o mantinha aprisionado? O que acontecerá quando a cortina levantar? Quando a dança da vida finalmente acontecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que acontecerá quando a cortina levantar? Quando a dança da vida finalmente acontecer? Naquela noite aguardada, o Teatro Municipal estava repleto.
A atmosfera pulsava, carregada de expectativa e aquele aroma familiar de suor e emoção. Isabela estava nervosa, mas também animada. Cada passo que executava no palco fazia seu coração vibrar. Rafael estava na primeira fila, a expressão neutra, mas com os olhos atentos, como se seu futuro estivesse em jogo ali. O brilho das luzes ofuscava um pouco sua visão, mas não a habilidade de sentir a eletricidade no ar. Enquanto a música começava, Isabela mergulhava em sua dança. Ela se entregava com paixão. Cada movimento uma explosão de dor e esperança. Mas, de repente, o que deveria ser um momento mágico virou um pesadelo. A cortina do palco balançou e uma figura apareceu do lado de fora. Era Valentina, uma mulher de aparência desgastada, mas com um olhar penetrante que parecia atravessar a multidão. Isabela congelou no meio de um pirueta, os olhos arregalados. "Rafael!" Valentina gritou, a voz ecoando entre as paredes do teatro. "A verdade deve vir à tona agora. Você não pode mais escondê-la." Um murmúrio percorreu a plateia. Rafael blanqueou, e a tensão no ar era palpável. Isabela ficou sem palavras, seu corpo imóvel, as pernas pesadas como chumbo. "Que verdade?" Valentina avançou, ignorando os olhares da plateia. "Você se esqueceu de mim? Eu sou a mulher que você ama. E nós temos uma filha juntos." A confissão caiu como uma bomba. Os rostos ao redor foram de choque e desânimo. Isabela sentiu o estômago revirar. Seu mundo começou a desmoronar. Rafael, o arrogante herdeiro, mais uma vez revelava um aspecto que até então parecia oculto. Com a revelação, as luzes agora pareciam mais frias, o palco mais vazio. Como isso era possível? E agora? Isabela, sem entender, sentia um nó na garganta. A música continuava, mas sua alma estava paralisada. Ela olhou para Rafael, buscando uma resposta. Se ele realmente tinha uma filha, o que? Era a vida que planejavam juntos. O que havia acontecido com o amor que eles tinham começado a construir? Rafael se levantou, o corpo tremendo, a expressão de um homem despedaçado. "Valentina, você não deveria estar aqui." Ele parecia perdido, confuso, manchado por verdades que nunca esperou enfrentar. A plateia observava cada movimento, cada palavra. Murmúrios fervilhavam pelo ambiente, como um tempo que parou. E Valentina continuou, agora sem medo. "Não há mais como tentar silenciar o passado, Rafael. Ela vai descobrir sobre nós. A mulher que você escolheu não é apenas uma mendiga." Isabela sentiu o coração despedaçar. A conexão que houve entre eles, toda a construção de sentimentos agora parecia uma farsa. Como foi possível que ele levasse uma vida dupla? O amor que ela acreditava viver flutuava no ar, um pouco mais frio a cada segundo. A verdade era cada vez mais clara, mas também recheada de dor. O cenário mudara de repente, como se um dente de leão tivesse sido soprado, e os pedaços de suas vidas foram jogados ao vento. Agora, ela não era só a bailarina apaixonada, mas uma mulher prestes a encarar a maior verdade da sua vida. Quando a música parou abruptamente e as luzes se apagaram ao redor, tudo ficou envolto em um silêncio ensurdecedor. Qual seria o próximo passo de Rafael? E como Isabela lidaria com essa nova realidade? A vida dela, antes cheia de sonhos coloridos, agora estava tingida de um cinza perturbador. O que viria a seguir? Ela ainda poderia dançar? Quando a música parou abruptamente, um silêncio ensurdecedor tomou conta do teatro municipal. Isabela ficou congelada, com o coração apunhalado pela revelação.
O olhar de Rafael estava perdido, atordoado. O que Valentina tinha acabado de revelar era uma avalanche, um desastre iminente. Mas enquanto a tensão pairava no ar, uma nova sombra surgiu, cortando o ambiente como uma lâmina. Do fundo do teatro, uma terceira figura apareceu. Era uma mulher, e não qualquer mulher. Seus cabelos dourados brilhavam sob as luzes. Seu vestido vermelho chamava a atenção. Era Luísa, a antiga namorada de Rafael, conhecida por sua habilidade em manipular as pessoas ao seu redor. Isabela a reconheceu imediatamente. Luísa nunca tinha aceitado o término do relacionamento e sempre fora uma presença inquietante na vida de Rafael. Valentina, Luísa começou, com um sorriso que era mais de deboche do que de alegria. Que vitória! Mas você se esqueceu que ainda não está sozinha nessa história. Sua voz cortou o ar como um fio de navalha. Rafael e eu temos uma ligação que você não conhece. As palavras dela afundaram o coração de Isabela ainda mais. Luísa se aproximou, cada passo carregando a segurança de alguém que sabia o que tinha nas mãos. Nós temos um pacto, Rafael, um pacto que vai muito além de qualquer amor. O murmúrio da plateia cresceu e todos podiam sentir a tensão quase palpável. Pacto? Que pacto é esse? Rafael perguntou, a voz trêmula, os olhos agora nervosos. A aura de segurança que ele tinha, tão característica de um herdeiro, estava se desvanecendo em um mar de desespero. Um acordo, uma união de forças financeiras que nos liga, independentemente do que você deseja, Luísa afirmou, com um sorriso travesso, quase orgulhosa. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido? Rafael não era apenas um homem entre dois caminhos, mas um jogador em um tabuleiro de xadrez, onde ele não controlava as peças. Ela nunca tinha imaginado que as intrigas iam tão fundo. Uma mistura de raiva e confusão a envolveu. Você não pode! Rafael exclamou, sua voz desesperada ecoando na sala. Esse acordo não significa nada para mim agora. Mas as palavras soavam vazias, desprovidas do poder que normalmente tinham. Ah, mas isso é só uma parte da história. Luísa continuou, seu olhar brilhando. O verdadeiro segredo é que eu estou grávida de você, Rafael. A confissão transformou-se num detonador. Cada palavra era como uma bomba lançada sobre um campo minado. Isabela mal conseguiu respirar. Os murmúrios na plateia cresceram a um crescendo de espanto. A atmosfera pesou, como se a própria sala estivesse presa em um turbilhão de emoções intensas. Isabela mal conseguia processar a cena à sua frente. Rafael, o homem em quem pensava ter encontrado apoio e conexão, estava cercado por uma teia de mentiras. Ela olhou para ele, buscando uma explicação, mas só encontrou uma expressão de total confusão. Naquele momento, o amor que ela acreditava estar ali não era nada mais que uma ilusão. E então, enquanto a plateia assistia em choque, outra figura saiu da parte de trás do teatro. Era Eduardo, seu pai. O olhar dele estava cheio de algo que Isabela não podia definir. Raiva? Desapontamento? Algo muito mais sombrio. Valentina, Luísa, você não sabem com quem estão lidando, Eduardo gritou, sua voz reverberando pela sala. Segredos enterrados muito mais fundo vão à tona. E quando isso acontecer, vocês não estarão preparadas. Com isso, ele jogou uma revelação ao vento, um aviso ou uma ameaça, o que significava que as coisas estavam apenas começando a se desenrolar. Isabela estava perdida em um mar de segredos, tentando entender se todo o amor e esperança que sentia eram reais ou uma construção falha. O que mais estava escondido em suas vidas? E o que Eduardo sabia?
Com um nó na garganta, ela percebeu que a dança dessa noite era apenas o início de um espetáculo muito mais complexo. E então, o que viria a seguir? O que mais estaria prestes a ser revelado? Isabela estava em choque ainda, digerindo as revelações que explodiram no teatro. A atmosfera estava carregada, como se o ar em volta estivesse prestes à combustão. O que mais Rafael escondia? O olhar dele estava perdido, e Isabela sentiu uma onda de emoções a invadir. Angústia, raiva, desilusão. A plateia estava em um frenesi. Murmúrios, expressões de incredulidade. Ela ouviu algumas pessoas sussurrando. Como assim uma filha? Ele escondeu dela isso tudo? Era um coro de especulações. E Isabela podia sentir os olhos sobre ela, a pressão das expectativas crescendo como um tsunami. O silêncio ensurdecedor que se seguiu à confissão de Valentina foi quebrado pela risada sarcástica de Luísa. E agora? O amor da sua vida é uma ilusão, não? É, Rafael. O tom dela era cortante, cada palavra parecia adaga, e o desespero de Rafael oferecia um espetáculo torturante. Cala a boca, Luísa! Ele gritou, desviando o olhar dela para Isabela. Se você tem algo a dizer, então diga, mas isso não é o que você pensa. A tensão física estava tão intensa que Isabela desejou por um momento que o chão se abrisse e a engolisse. De repente, Eduardo avançou, um semblante carregado de fúria. Você não tem ideia do que está fazendo. A voz dele ecoou, cheia de uma autoridade que fez a multidão hesitar. A verdade sobre o seu passado vai arruinar mais do que o seu futuro, Valentina. E Luísa, você também não escapa. O ar parecia gelar. Que passado é esse? Isabela conseguiu perguntar, a voz falhando, mas a pergunta saiu. A plateia estava hipnotizada, cada um segurando a respiração. Eduardo respirou fundo, olhando de Valentina para Luísa, e depois novamente para Rafael. Todos vocês têm contas a acertar que vão além de um simples amor. O que ela trouxe para você, Rafael, não é só uma filha, e Valentina não é quem você acha que é. Um frio percorreu as costas de Isabela. O que você quer dizer? Ao seu redor, as expressões mudaram. Agora havia medo e curiosidade. A plateia começou a murmurar, composta pela balança do choque e da expectativa. Eduardo se aproximou, mas a voz agora um sussurro que cortava o tumulto. Valentina, você não é apenas uma mulher. Você é parte de um jogo muito maior onde nossas famílias estão cruzadas. E isso envolve um segredo que você está prestes a revelar. Não, isso não pode estar acontecendo. Valentina gritou, sua confiança se esvaindo. Olhando para Rafael, seu tom se tornou implorante. Essas mentiras não precisam fazer parte do nosso futuro. Não somos apenas números em um tabuleiro. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. O que mais estava escondido nas sombras? O que era essa conexão que envolvia todos ali? A verdade estava se desenrolando como uma fita, revelando muito mais do que ela podia imaginar. Os segredos riscavam as fronteiras entre amor e traição, entre o desejo e o medo. Rafael estava em choque. Ele olhou para Isabela, e seus olhos refletiam um desespero tão profundo que ela se sentiu mal. Isabela, eu não sabia. Eu precisei de mais tempo. Do outro lado, Luísa saltou para frente. Mas talvez não tenhamos tempo, Rafael. O que você não sabe é que Valentina também está relacionada a algo que pode fazer com que tudo desmorone. E não é só sobre você. Chega! Valentina berrou, e o teatro seguiu um silêncio profundo, quase doloroso.
A verdade é que nós somos todos parte de um plano que, se não for parado, poderá destruir tudo. A conexão das nossas famílias não é uma coincidência. O olhar de Isabela se intensificou. O que era esse plano? O que mais faltava ser revelado? E assim, enquanto as luzes do teatro tremeluziam ao redor deles, uma sombra mais profunda nasce. Um mistério pulsando na escuridão. Rafael estava perdido entre as revelações, e agora a pressão recaiu sobre ele com uma força avassaladora. Isabela se preparou para um futuro que parecia estar se desintegrando diante de seus olhos. O que mais estava pronto para ser revelado nessa dança de segredos? A verdade estava prestes a se desenrolar, mas em que direção isso os levaria? Isabela estava em choque, ainda digerindo as revelações que explodiram no teatro. A atmosfera estava carregada, como se o ar em volta estivesse prestes à combustão. O que mais Rafael escondia? O olhar dele estava perdido, e Isabela sentiu uma onda de emoções a invadir. Angústia, raiva, desilusão. As palavras de Valentina reverberavam em sua mente. Como ela poderia ter se apaixonado por um homem que levava uma vida imersa em segredos? O murmúrio da plateia crescera, uma mistura de espanto e curiosidade. Isabela pegou um ar profundo. Precisava entender o que Rafael tinha a dizer. Ele parecia tão perdido quanto ela, os olhos cheios de confusão, mas também de um desespero que atinava em sua própria vulnerabilidade. É verdade, eu não sabia, Rafael gritou. Sua voz caiu nas sombras do teatro, angustiada. Mas antes que pudesse continuar, outra figura do passado de Rafael irrompeu entre eles. Uma mulher alta, com um sorriso falsamente encantador, surgiu do fundo. Era Bianca, a ex-namorada de Rafael, conhecida como a Bela Insensata. A presença dela sempre provocava burburinhos, mas agora era um campo de minas, e Isabela sentiu um frio na espinha. Desculpe interromper a novela, mas eu tenho algo a dizer que pode acabar com essa palhaçada, Bianca declarou com um tom de deboche. Rafael, você se esqueceu de mim? O que acontece nessa sala é apenas o princípio. Eu sou a verdadeira chave de tudo isso. Os olhares da plateia agora se concentraram em Bianca. Isabela podia ouvir as murmurações. Quem é essa? O que ela quer? Seu coração acelerou. A sinfonia de segredos estava prestes a se transformar em um concerto de horrores. Rafael olhou para Bianca, seu rosto pálido. Bianca, o que você está fazendo aqui? Rafael parecia estar em estado de choque, mas Bianca sorriu, irônica. O que eu estou fazendo? Estou aqui para expor a verdade, querido. Essa história toda é um jogo, e você está no meio dele sem nem perceber. Isabela olhou de Rafael para Bianca. O rosto dela era uma máscara de segurança. E que jogo é esse? Que verdade você quer expor? Sua voz foi um sussurro, mas a ansiedade era palpável. Essas duas, Valentina e Luísa, elas estão manchadas de mentiras. Você é o último a saber, Rafael, Bianca disse, com um sorriso travesso. Na verdade, a filha que Valentina afirma ter com você, na verdade é de outro homem, e você sabe disso. O quê? A voz de Rafael veio carregada de incredulidade. Os murmúrios na plateia aumentaram. Isso não é verdade. Mas antes que alguém pudesse intervir, Bianca continuou. A verdade é que sua mãe teve um envolvimento com ele, e ela está desesperada para esconder. O caos tomou conta do teatro. As revelações da mulher faziam a verdade parecer uma espada afiada nas mãos dela. Isabela se sentiu tonta. Rafael, é verdade, os olhos dele estavam cheios de incertezas, e Isabela só viu um desespero genuíno.
Naquele momento, seu mundo começou a desmoronar. Aquelas revelações, a traição, tudo parecia um grande quebra-cabeças que eles não estavam prontos para montar. Vão todos se ferrar. Isso não vale nada. Rafael gritou, mas o medo estava estampado em seu rosto. Ele então se virou para Isabela. Eu não sabia. Acredite em mim. Com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, o olhar dela para Rafael era uma mescla de amor e dor. O que mais guardavam em seus corações? O que mais precisavam enfrentar? A plateia estava em pé, os olhos sobressaltados. O teatro era um mar de sombras e a verdade parecia uma tempestade. Isabela sentiu que os segredos de todos estavam se entrelaçando em um jogo mortal. E, de repente, a luz do teatro piscou, antes de apagar completamente. O silêncio tomou conta, e houve uma explosão surda. Um grito ecoou. Não se sabia de onde vinha, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era inegável. O que mais se escondia naquelas sombras? Naquele lugar de ilusões e revelações, a dança da vida tomava um novo rumo. E quando tudo começasse a se revelar, quem seriam os verdadeiros protagonistas desse teatro? A pergunta pairava no ar, a tensão agora palpável. E o que sucederia a seguir? Isabela estava em choque, ainda digerindo as revelações que explodiram no teatro. A luz se apagou e um silêncio denso invadiu o ambiente, envolto em uma tensão palpável. O coração de Isabela batia forte, e ela me lembrava de cada dor e cada dúvida que havia experimentado até aquele momento. Rafael, a poucos passos, parecia uma sombra perdida, quase irreconhecível, sob o peso da vida que coloria seu passado. E aí, do nada, algo totalmente inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pelo teatro, um ruído ensurdecedor, quebrando a quietude como um vidro se estilhaçando. As luzes piscaram e a plateia começou a entrar em pânico. Um grito agudo cortou a atmosfera. Fogo! Isabela olhou em volta com um olhar aterrorizado. Calor começou a se espalhar. Uma fema espessa flutuava das cortinas do palco. As pessoas na plateia estavam se levantando, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. O terror pintou os rostos dela, o pânico se tornando contagioso. O que estava acontecendo? Não era apenas um espetáculo. Agora era uma corrida pela vida. Isabela! Rafael gritou, a voz dele subindo acima da confusão, caminhando em direção a ela. Temos que sair, agora! O toque dele a puxou de volta para a realidade. E naquele momento, todas as revelações e intrigas pareceram distantes. As palavras de Valentina, Luísa e Bianca, tudo havia se diluído em meio ao caos. Mas antes que pudessem avançar, uma figura obscura surgiu entre o fumo. Era Eduardo. Ele estava pálido, os olhos arregalados em uma expressão entre a raiva e o medo. Vocês não deveriam estar aqui. É uma armadilha! Ele gritou, e as palavras explodiram no ambiente, mas não faziam sentido. Como ele sabia disso? Para quem estava se referindo? Rafael olhou para seu pai, o olhar confuso. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Isabela estava atordoada, tentando decifrar as emoções que borbulhavam ao seu redor. Cada segundo parecia interminável. Vários segredos estão prestes a explodir, e essa noite não seria diferente. Eduardo quase sussurrou, a voz embargada de tensão. Então, como se tivesse antecipado suas palavras, ele gritou, cuidado! Um objeto pesado caiu do palco. Um painel de madeira que se despregou do fundo e despencou em direção a eles.
Instintivamente, Rafael puxou Isabela para o lado, e os dois se jogaram ao chão, o impacto ecoando como um trovão. O tumulto tomou conta de cada canto do teatro, as pessoas gritando e correndo em todas as direções. No entanto, no meio desse caos, algo incrível aconteceu. Isabela, ao olhar para o palco, percebeu uma pequena caixa que havia caído junto com o painel. Brilhava sob os refletores que ainda piscavam. "Rafael!" Ela gritou, tentando chamar a atenção dele. "A caixa! Algo pode estar lá!" Ele hesitou, o medo ainda refletido em seus olhos. Mas a determinação de Isabela brilhava. "Eu vou pegar!" Sem pensar duas vezes, ela se arrastou em direção ao palco, deixando Rafael e Eduardo gritando atrás. Mergulhou entre as sombras e a fumaça, sentindo o calor ao seu redor. Quando finalmente alcançou a caixa, as mãos trêmulas, ela abriu. A luz que emanava dela iluminou seu rosto. E lá dentro havia uma série de documentos antigos, alguns com fotos e outros com nomes que a deixaram paralisada. No fundo da caixa, uma carta, amarelada e desgastada. O que era aquilo? O que mais poderia ser revelado? Do outro lado do teatro, Rafael e Eduardo lutavam para sair com o fluxo de pessoas que se aglomeravam. Mas ela sabia que algo estava prestes a mudar. Isabela sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto olhava os documentos. A raiva e a dor da noite anterior se misturavam à curiosidade, e ela já podia prever que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia ter consequências devastadoras. Quando conseguiu fazer contato visual com Rafael novamente, ele tinha um semblante de desespero. "Isabela, o que você está fazendo? Temos que ir." Mas antes que ela pudesse responder, o teto começou a desmoronar. O som dos gritos crescia no ar e as luzes piscavam em uma dança frenética. Um desabamento iminente era a última coisa que queriam. E a verdade ali, em suas mãos, poderia não se concretizar se não escapassem. O precipício se anunciava, e assim se ecoou na mente de Isabela. Que tipo de segredo sua vida poderia conter? E assim, com a fumaça envolvendo os escassos momentos que restavam, a verdadeira dança da vida e da morte estava prestes a começar. O que exatamente ela encontraria naquela caixa? O que mais, além de segredos, estava prestes a ser revelado? Isabela estava em choque, ainda digerindo as revelações que explodiram no teatro. A luz se apagou e um silêncio denso invadiu o ambiente, envolto em uma tensão palpável. O coração de Isabela batia forte, e ela se lembrava de cada dor e cada dúvida que havia experimentado até aquele momento. Rafael, a poucos passos, parecia uma sombra perdida, quase irreconhecível, sob o peso da vida que coloria seu passado. Então, do nada, algo totalmente inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pelo teatro, um barulho ensurdecedor, quebrando a quietude como um vidro se estilhaçando. As luzes piscavam, e a plateia começou a entrar em pânico. Um grito agudo cortou a atmosfera. "Fogo!" Isabela olhou em volta, com um olhar aterrorizado. O calor começou a se espalhar. Uma fumaça espessa flutuava das cortinas do palco. As pessoas na plateia estavam se levantando, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. O terror pintou os rostos delas, o pânico tornando-se contagioso. O que estava acontecendo? Não era apenas um espetáculo. Agora era uma corrida pela vida. "Isabela!" Rafael gritou. A voz dele, subindo acima da confusão, caminhando em direção a ela. "Temos que sair, agora!" O toque dele a puxou de volta para a realidade. E naquele momento,
Todas as revelações e intrigas pareceram distantes. As palavras de Valentina, Luísa e Bianca, tudo havia se diluído em meio ao caos. Mas antes que pudessem avançar, uma figura obscura surgiu entre o fumo. Era Eduardo. Ele estava pálido, os olhos arregalados, numa expressão entre a raiva e o medo. Vocês não deveriam estar aqui. É uma armadilha. Ele gritou, e as palavras explodiram no ambiente. Mas não faziam sentido. Como ele sabia disso? Para quem estava se referindo? Rafael olhou para seu pai, o olhar confuso. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Isabela estava atordoada, tentando decifrar as emoções que borbulhavam ao seu redor. Cada segundo parecia interminável. Vários segredos estão prestes a explodir, e essa noite não seria diferente. Eduardo quase sussurrou, a voz embargada de tensão. Então, como se antecipasse suas palavras, ele gritou: "Cuidado!" Um objeto pesado caiu do palco, um painel de madeira que se despregou e despencou em direção a eles. Instintivamente, Rafael puxou Isabela para o lado, e os dois se jogaram ao chão, o impacto ecoando como um trovão. O tumulto tomou conta de cada canto do teatro, as pessoas gritando e correndo em todas as direções. Porém, no meio desse caos, algo incrível aconteceu. Isabela, ao olhar para o palco, percebeu uma pequena caixa que havia caído junto com o painel. Brilhava sob os refletores que ainda piscavam. "Rafael!" ela gritou, tentando chamar a atenção dele. "A caixa! Algo pode estar lá!" Ele hesitou, o medo ainda refletido em seus olhos, mas a determinação de Isabela brilhava. "Eu vou pegar." Sem pensar duas vezes, ela se arrastou em direção ao palco, deixando Rafael e Eduardo gritando atrás. Mergulhou entre as sombras e a fumaça, sentindo o calor ao seu redor. Quando finalmente alcançou a caixa, as mãos trêmulas, ela abriu. A luz que emanava dela iluminou seu rosto. E lá dentro havia uma série de documentos antigos, alguns com fotos e outros com nomes que a deixaram paralisada. No fundo da caixa, uma carta, amarelada e desgastada. O que era aquilo? O que mais poderia ser revelado? Enquanto tentava folhear os papéis, Isabela encontrou uma foto. Era uma imagem em preto e branco de uma família. O rosto dela, um homem ao lado que se parecia muito com Rafael, e uma mulher que ela reconheceu imediatamente. Era a mãe dele. O coração dela disparou. Abaixo da foto havia um nome escrito: Helena. Em outros papéis, um testamento. E entre as páginas, uma anotação que a fez congelar. A verdade precisa ser revelada antes do anoitecer. Do outro lado do teatro, Rafael e Eduardo lutavam para sair com o fluxo de pessoas que se aglomeravam. Mas Isabela sentiu que algo estava prestes a mudar. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto olhava os documentos. A raiva e a dor da noite anterior se misturavam à curiosidade, e já podia prever que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia ter consequências devastadoras. De repente, a carta que Isabela segurava começou a brilhar sem explicação, um brilho intenso. Ela não sabia se isso era produto do seu estado de choque, mas a luz era quase hipnotizante. Então, a figura de Valentina reapareceu, atravessando a fumaça, quase como um fantasma. "Você não pode abrir isso!" ela gritou, desesperada. O desespero nos olhos dela era sincero. Was isso um aviso ou uma advertência? A voz de Rafael ecoou em sua mente, cheio de confusão. As palavras dela agora parecendo mais do que um alerta. "Valentina, o que você está tentando esconder?"
Isabela sentiu a tensão escalar. O que realmente havia naquela caixa? Uma verdade que poderia destruir tudo? E ao olhar para Rafael, viu uma lágrima escorregar pelo rosto dele. O que mais poderia acontecer naquela noite caótica, cheia de segredos cruciais? Ao fundo, a fumaça foi subindo, e quando a caixa fez um estalo, algo começou a brilhar. Então, uma explosão iluminou os rostos aterrorizados da plateia. Tudo desabou. E quando a poeira assentou, o futuro de todos estavam em jogo, revelando que talvez a verdadeira armadilha estivesse ali, escondida entre as chamas. O que mais estava prestes a ser revelado? Isabela estava assim, em pé, entre as sombras e a fumaça. A caixa em suas mãos pulsava com uma luz estranha, e a figura de Valentina se aproximava como um espectro, implorando que não abrisse. Você não tem ideia do que pode encontrar. A voz dela tremia, mas uma determinação obscurecia o desespero. Rafael, afastado, lutava contra o pânico na plateia. Ele atendeu ao apelo de seu pai, Eduardo, mas não conseguia desviar o olhar da mulher que amava. Isabela, por favor, venha para cá. Ninguém precisa saber de nada. Sua voz carregava uma urgência que atravessava a fumaça, tentando acalmá-la. Mas a curiosidade a devorava. O que está acontecendo, Valentina? O que você esconde? As palavras saíram como uma explosão, um ponto de interrogação crescente dentro de si. Então, ela abriu a carta, e as palavras nela dançaram em sua visão. A verdade precisa ser revelada antes do anoitecer. Esse trecho repetia na mente dela, como um mantra. As letras se tornaram um eco. As palavras daqueles papéis queimavam sua pele, prometendo revelações. Valentina estendeu a mão, mas Isabela ignorou. Não, eu preciso saber. Que segredos estão escondidos aqui? Então, com um golpe de realidade, as luzes do teatro começaram a piscar ferozmente. E o que parecia uma sinfonia de caos se tornou um grito ensurdecedor quando a caixa teve um surto de luz brilhante, envolvendo a todos em um clarão. Isabela sentiu um frio na barriga. Ela entrou em choque. Era como se uma bomba tivesse estourado ali mesmo e tudo ao redor desmoronasse. E então, novamente, veio o estalo. Uma luz tão intensa que Isabela teve que fechar os olhos. Quando abriu, tudo estava diferente. No lugar do teatro, ela se viu em uma sala escura e abandonada. Paredes de pedra, chão de terra batida e uma única janela por onde a luz filtrava. Não havia fumaça, não havia gritos. Apenas um silêncio constrangedor que a fez tremer. Ela olhou ao seu redor e viu Rafael, Valentina e Eduardo, todos ali, mas a expressão deles era diferente. Estavam vestindo roupas de outra época, como se tivessem viajado no tempo. Ninguém se mexia, todos presos em um instante eternizado. O medo tomou conta. Isabela, Valentina finalmente disse, quebrando o silêncio. Você precisa entender. Isso era um lugar a que ninguém deveria voltar. Voltar? Voltar de onde? Isabela perguntou, confusa. Do passado, Rafael respondeu. A voz dele ressoando como um eco de suas incertezas. Não podemos sair daqui, Isabela. Esse é o local que guarda a verdade sobre nossas famílias. E agora você fez parte disso. O que isso significava? O pavor a invadiu. Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Então Eduardo, com uma expressão de tormento, começou a explicar. As nossas escolhas têm um preço, Isabela. O passado que pensamos ter enterrado está prestes a vir à tona. As vidas que vivemos estão interligadas de forma que não conseguimos imaginar. Valentina olhou para Rafael, então para Isabela. A caixa não era só um objeto.
é uma conexão com nossas histórias, com o que fizemos. A verdadeira pergunta é: você ainda quer saber a verdade? Isabela engoliu em seco. O que mais havia a esconder? Essa reviravolta era uma armadilha, um jogo que os levaria a um abismo desconhecido. Temores se revezavam em sua cabeça, e uma única pergunta emergia: o que havia dentro dessa conexão que poderia dividir suas vidas irreversivelmente? O silêncio se instalou novamente, e a pressão do destino se aproximava como uma tempestade prestes a se abater. O que aconteceria agora? A resposta estava nas sombras, e Isabela se sentiu presa em uma teia que poderia desmoronar a qualquer momento. Isabela estava assim, em pé, entre as sombras e a fumaça. A caixa em suas mãos pulsava com uma luz estranha. E a figura de Valentina se aproximava como um espectro, implorando que não abrisse. Você não tem ideia do que pode encontrar. A voz dela tremia, mas uma determinação obscurecia o desespero. Rafael, afastado, lutava contra o pânico na plateia com eles, olhos fixos em Isabela. Vamos, Isabela, não se deixe levar por isso. Sua voz subia acima da confusão. Tentava uma lógica que na verdade tinha se perdido. O calor da tensão entre todos ali era palpável, mas a curiosidade a devorava. O que está acontecendo, Valentina? O que você esconde? As palavras saíram como uma explosão, um ponto de interrogação crescente dentro de si. Quando finalmente decidiu abrir a carta, tudo começou a girar. As letras dançavam diante de seus olhos, confundindo informações que a deixavam ainda mais angustiada. Então, um barulho ensurdecedor ecoou. Não era só o som de sua respiração apreensiva. Algo havia estourado. A parede do ambiente começou a rachar e despedaçar, revelando um portal brilhante e ofuscante. Isabela sentiu uma força puxá-la. Não! Gritou, mas foi tarde demais. Ela foi sugada para dentro daquela luz. E assim, com um flash ofuscante, a cena mudou. Ela estava de volta no teatro municipal, mas tudo estava diferente. O palco estava em chamas, as pessoas gritavam e a atmosfera estava carregada pela fumaça. Mas não era só isso. As luzes piscavam numa dança frenética, enquanto figuras familiares apareciam no meio do caos. É isso que você procurava? Valentina ressoou no meio dos gritos. Seus olhos carregavam algo que Isabela nunca tinha visto antes. Um conhecimento profundo. E no fundo, havia Rafael. Mas não era o Rafael que ela conhecia. Havia algo. Nos olhos dele, uma intensidade estranha. Está na hora da verdade, Isabela. Ele gritou. E as emoções que antes aprendiam mudaram completamente. O portão da verdade estava aberto, mas a ideia do que ela poderia encontrar lá dentro parecia insuportável. O que aconteceu a seguir foi além de qualquer pesadelo. Rafael se virou e, em uma explosão de emoções, revelou: Isabela, você é a chave. Você é a herdeira de tudo isso. A filha de Helena, a verdadeira mãe de Valentina. As palavras caíram como uma bomba, fazendo com que o mundo parasse. O pânico se espalhou na plateia. Ela tateou sua cabeça, tentando processar a confusão. O que você quer dizer? Isso não é possível. A dor e o choque ocupavam cada centímetro do seu corpo. Mas enquanto tentava entender, Valentina esboçou um sorriso amargo e a interpelou. Você precisa saber. Seu destino está ligado a tudo isso. A caixa era para você, Isabela, para revelar sua verdadeira linhagem. Um vazio indescritível tomou conta dela, enquanto as lembranças de sua vida antes daquele instante começaram a se recompor. Cada detalhe parecia uma ilusão. Cada riso compartilhado agora se tornava uma camada de mentiras.
Um grito ecoou. Não era apenas o terror da plateia. Era o brado de um desconhecido. Do fundo da sala, uma nova figura surgiu, trazendo uma aura de familiaridade. Era uma mulher de cabelos escuros, com um olhar intenso. Isabela a reconheceu imediatamente. Era sua mãe, mais viva. Isabela, a resposta está dentro de você. Não fuja. Sua voz era calorosa, mas havia uma urgência ali que preenchia todo o local. Essa barreira de fogo não é só arte. É um teste. Uma prova de que você é digna das verdades que nos cercam. Rafael gritou, enquanto tentava manter o controle na extremidade do palco em chamas. A conexão entre os dois se tornava mais forte e mais complexa. Valentina e Eduardo trocavam olhares nervosos, enquanto a fumaça os envolvia. A revelação estava prestes a mudar tudo. Por favor, o que está acontecendo? O que você está dizendo? Isabela olhou. Para os três, a necessidade de entender tornava-se desesperadora. E assim, enquanto as chamas dançavam e as vozes se misturavam em gritos, o X da questão pairava no ar. Ela era a chave, a única que poderia transformar o desespero em possibilidade. Mas como lidar com tanto peso? O que mais estava no horizonte? E, acima de tudo, até onde ela iria para descobrir a verdadeira natureza de sua própria essência? Quando a fumaça assenta, a realidade dela poderia ser outra. E o que isso significava para cada pulsar de seu coração? Isabela estava paralisada, segurando a caixa em suas mãos como se o destino dela estivesse ali, embutido em cada papel. Rafael a olhava. Seus olhos refletindo uma luta interna. O calor das chamas ao fundo iluminava seu rosto de forma inquietante. Isabela, agora não é hora de descobrir segredos. Precisamos sair, ele gritou. A voz dele se perdendo entre os gritos da multidão em pânico, mas algo dentro dela estava em ebulição. Não, essa caixa pode mudar tudo. A determinação dela surpreendeu até a si mesma. Ela precisava entender. O que mais estava escondido ali? Rafael queria protegê-la, mas a curiosidade era mais forte. Você não entende, Isabela. O que está em jogo aqui é maior do que nós, do que esse teatro. Valentina exclamou, mas as palavras dela soavam fracas diante da luz que pulsava da caixa. Isabela olhou para a carta e leu em voz alta. A verdade precisa ser revelada antes do anoitecer. As palavras saíram como um eco portentoso. O que isso significava? E por que sua mãe estava ali, viva, aparecendo em seus pensamentos? Uma nova certeza começou a tomar forma. Ela não poderia recuar agora. Eduardo, com seu semblante sombrio, passou a mão pela testa suada. A verdade tem um preço alto. Não há como escapar disso. Com um gesto brusco, ele avançou, tentando levar Rafael para longe da caixa. Mas Isabela não iria adiar mais. Lançou-se para frente, puxando a carta, as fotos, sentindo cada fragmento de sua história reverberar nas paredes do teatro. Eu não sou só uma mendiga dançarina. Eu sou parte desse jogo também. A raiva e a dor em sua voz eram palpáveis. O silêncio no teatro era sufocante. Todos os olhos fixos nela, como se o destino do mundo estivesse se desenrolando nesse instante. Nesse momento de acalmada intensidade, a luz da caixa explodiu em um brilho ofuscante, e quando o clarão se dissipou, algo havia mudado. Uma nova cena brotou diante deles. Imagens do passado dançavam nas paredes, cada uma mostrando pedaços da história deles, famílias envolvidas, acordos secretos,
a verdade de seus laços. Isabela, aturdida, observou sua mãe na praça da cidade, uma jovem viva e radiante. Era como se cada fragmento daquele amor perdido se entrelaçasse. A sua própria realidade. As mentiras começaram a ruir em sua mente. Estamos todos conectados. Nossas vidas, tanto amor quanto dor, tudo isso nos trouxe aqui. Rafael caminhou até Isabela. Isso é sobre nós, sobre o que podemos mudar. Ele disse, a voz mais firme. Se você quiser, vamos enfrentar tudo isso juntos. A firmeza nas palavras dele cortava a névoa do medo. Mas o olhar de Valentina estava tenso. O que vocês estão fazendo? Estão colocando suas vidas em risco. Ela sentiu o chão sob seus pés tremer, e o próprio teatro parecia querer vomitar seus segredos. Talvez arriscar seja a única maneira de libertar todos nós, Isabela declarou, sua voz agora como um farol. Uma onda de determinação percorria a sala. O público, antes aterrorizado, agora se sentia como parte da narrativa. Rosnas nas sombras se tornaram gritos de determinação. Eduardo finalmente entendeu. Havia chegado a hora. Então enfrentemos de uma vez por todas, que seja o destino a escolher. E assim, com a luz da verdade iluminando o caminho e as chamas atrás deles, Isabela e Rafael se entrelaçaram, prontos para enfrentar as verdades que estavam prestes a emergir. O coração de Isabela pulsava. A história dela estava apenas começando. O que era real e o que era uma ilusão, a resposta viria logo. E assim, com um grande estouro de luz, a conexão se fortaleceu, os sussurros do passado ecoando no presente, enquanto Isabela e todos ao seu redor eram absorvidos em um novo destino. Agora, a pergunta permanece. Quando a dança da verdade começar, quem realmente sairá vitorioso? E aí, que tal se você se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas? Esse é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa comunidade incrível e descobrir o que vem a seguir.